Girls. Vamos falar hoje sobre essa nova moda de meninas limpas, que tem essa aparência que acabaram de sair do banho, né? Meninas naturais, beleza natural, mas tem um aspecto político e às vezes até racial por trás disso que não é muito comentado. É sobre isso o vídeo de hoje e a gente vai falar sobre essas meninas limpas. Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou a Fran e hoje a gente vai falar sobre essas questões, sobre as questões políticas, como eu falei aqui no começo, sobre o que faz uma clean girl ser um estilo, uma moda que vem ser muito criticada por pessoas politicamente ativas. Vamos descobrir. Se você acha que você escolheu ser clean girl, esposa tradicional ou lovely doll, eu tenho uma... Lovely doll? Não posso só usar lápis e bruxa e não quero ir pro inferno. Você vai... Esposa tradicional e clean girl já era o auge já da classe alta, impondo as suas questões, os seus costumes, a sua cultura em cima da gente. Tem lovely doll? Que diabo é isso? Péssima notícia. Esses três Não, agora eu fiquei muito curiosa. Eu quero realmente saber o que é uma lovely doll. Vamos pesquisar comigo aqui, gente. Ó, estou abrindo o Google. Estou abrindo o Google porque isso aqui me deixa muito incomodada. Lovely doll. Lovely doll. Será que se inscreve? Ai, meu Deus. Meu Deus! Meu Deus, gente. Parece um monte de boneca. É como se fosse, tipo, um estilo infantil. Meu Deus, gente, que absurdo. Isso aqui beira muita certeza que veio do Japão, essa desgraça. Meu Deus, gente. Se procurar Lovely Doll estilo. Gente do céu, que absurdo. Parece só coisa, só boneca de criança aqui. Style, que apareceu aqui. Style. Nossa, gente. É certeza que veio do Japão. Certeza. Você acha que você escolheu ser clean girl, esposa tradicional ou lovely doll, eu tenho uma péssima notícia. Esses três termos, eles não são apenas tendências isoladas. Eles vêm de uma construção cultural que nos vendeu K-pop, doramas e manuás como se fosse a coisa... Gente, esse homem tá falando muitas coisas que eu não faço ideia. O que é manuás? Eu não sei o que é isso. Mas assim, é isso aí. Vamos continuar. Já dá pra entender aqui, ó, que o quê? Nossos gostos, pessoal, não são gostos realmente nossos ou inovadores. Nossos gostos são fabricados. Nós não temos escolha realmente dentro de um sistema capitalista que nos impõe que a gente tem que ser esposa tradicional, que a gente tem que ser lovely doll, que a gente tem que ser clean girl, entendeu? Mas vamos continuar. moderna do mundo. Esses arquétipos femininos, eles não surgem do acaso. Eles são produtos do que a gente chama de soft power. A mesma coisa que uma guerra, mas sem disparar tiros. A tal da... Como é que os direitistas falam mesmo? Ideologia? Ai, pessoal, se é uma coisa que é ideológico, é esse tipo de coisa, e eles acham que isso é natural, que isso é porque Deus quis, que isso é... Sempre tem um motivo, mas nunca é um motivo de... Gente, isso é ideológico. Isso é um soft power, é uma guerra ideológica acontecendo, que quem se fere, né, no fim das contas, é as mulheres da classe trabalhadora, que eu sempre falo aqui pra vocês. A gente não tem tempo pra ser mulher tradicional, a gente não tem dinheiro pra ser mulher tradicional, a gente não tem dinheiro pra ser clean girl, porque, meu Deus do céu, se é uma coisa que precisa pra você ter uma estética tão embranquecida e tão limpa, é você ser branca, que daí já foi pra casa do caralho, né? Já não posso ser clean girl. Você performar um gênero também, né? Que já também não posso ser clean girl. Ser esposa tradicional também não posso. E acredito que a maioria de vocês também não pode ser esposa tradicional, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que... Não tá... Ai. Vamos lá. Então é reforçar um ideal de feminilidade que combina submissão, pureza e fragilidade. Nossa, gente, como isso se encaixa perfeitamente em todas essas coisas. Isso é pra atender um interesse muito específico, gente. Um interesse específico que é que a gente continue a sendo extremamente submissa, que a gente continue a ser puras e frágeis. Porque é isso que eles nos ensinam desde sempre dentro da sociedade. Qualquer coisa que fuja disso é passivo de violência, é passivo de rejeição, é passivo de qualquer coisa.
Qualquer coisa. E é a gente que se ferra, no final dos contos. Como que isso acontece na prática? Clean Girl é a pureza visual e o controle da imagem. A Clean Girl ela é construída para ser intocável, perfeita, discreta e desejável. Olha o controle ideológico que isso causa, gente. Olha esse controle ideológico que é a ideologia pura. Isso aqui é pura ideologia. Que sabe que o da direita fala aqui? Ah, não sei o que lá, estão doutrinando a ideologia de gênero. Gente, isso aqui tem coisa mais ideológica de gênero que isso aqui? Isso aqui sim é ideologia de gênero, sabe? Você tem que performar uma feminilidade, você tem que ser obrigada a performar isso pra sociedade, senão você não me aceita. Puta merda, não tem coisa mais ideológica que isso? Acho difícil. Estética é minimalista e natural. Essa pureza E branca, tá? É uma estética branca. Geralmente, as pessoas negras, as pessoas não brancas dentro da sociedade, elas são tratadas como sujas. Essa sociedade trata ainda as pessoas negras como pessoas sujas, pessoas que não são cheirosas. Daí, se você vai olhar a estética da Clean Girl, tudo meninas brancas, com o cabelo liso, escorrendo, com aquela pele branca. Gente, sempre assim, pode notar. Claro que vai ter uma exceção ou outra, mas você vai ver que as pessoas negras vão ser, sim, embranquecidas nesse processo. Porque essa estética é uma estética branca. É uma estética branca. tanto, não é uma expressão espontânea, mas uma exigência cultural. Vendem essa Clean Girl como padrão ideal de beleza e comportamento. E esse modelo foi copiado e desejado globalmente, principalmente pelas sociedades que querem a volta de um conservadorismo tradicionalista que precisa da mulher nessa posição. Se a Clean Girl estabelece então o padrão de beleza, a esposa tradicional estabelece o padrão comportamental dentro dos relacionamentos. Ela não apenas aceita o marido, mas abraça a ideia de ser moldada à realidade dele. Ela é sofisticada. Olha, gente, isso é completamente, dominante sobre a gente, sabe? Completamente imobilizador sobre tudo, assim, gente. Nossa, é uma violência tão forte, sabe? A gente ser educada a vida toda pra servir, e só pra servir, não ter gosto próprio. É uma violência sem tamanho, sabe? É uma violência muito grande. Paciente e sempre disposta a abrir mão de si mesma para fazer os desejos do outro. E é pra isso que a gente é ensinado desde sempre, gente. Tem ensinado a nos deixar de lado e sempre continuarmos sendo submissas, sempre continuarmos sendo isso que a gente foi criado desde sempre pra ser. Isso é muito violento, gente. Isso é uma coisa que, quando você toma consciência, é mulher, e você toma consciência disso, é um pouco até desolador no começo. Mas quando a gente tá organizado, a gente sabe que a nossa força é primordial pra resistir e pra mudar as estruturas da sociedade que possibilitam esse tipo de opressão, que possibilitam esse tipo de violência contra nós. Perfeita, então, ela não é apenas bela. A ideia de que a E branca. melhor mulher é aquela que se submete ao seu homem. Lovely Doll. A mulher como uma boneca frágil e angelical. Clean Girl é O que isso daqui, gente? Beira. É uma brincadeira, viu, gente? Meus camaradas, não tá fácil, não. Como até o próprio ideal de beleza já é um pouco... Que essa ideia da criança, que essa ideia do infantil, a ideia da pele lisinha, a ideia das dobrinhas rosadinhas, sabe? Que é uma ideia que vem da cultura porn, mas também é um ideal extremamente... Opa, censura a palavra, Fran, pelo amor de Deus, não esqueça. Como pode, né? Se você vai olhar assim, depois disso, dessa visão da sociedade, é impossível desvencilhar. É isso, sabe? É um ideal sobre beleza, sobre o que é ser mulher, sabe? Isso quer ter uma ofensa, devia ser crime esse negócio desse, sinceramente. beleza perfeita. E Threadwife é a esposa perfeita. A Lovely Doll é a mulher que precisa do homem para ser protegida. Ela não se encaixa só no ideal de feminilidade. Ela também precisa ser infantilizada, pequenininha, frágil e sempre colocada no centro de um ambiente onde os homens precisam protegê-la. Ela nunca é ativa, ela reage, sempre em uma posição de dependência emocional
e estrutural. Em conclusão, o soft power é a tal da guerra cultural que as pessoas tanto falam. Clean Girl, Threadwife e Lovely Doll são arquétipos feitos para moldar a mulher a uma sociedade que já não existe mais, tentando assim controlar a identidade da mulher moderna. Esse controle redesenha o desejo coletivo e estabelece padrões culturais globais sem a necessidade de imposição direta. Eu quero contribuir com esse vídeo, porque o vídeo é perfeito, maravilhoso, mas eu quero contribuir com duas coisas, né? Ele fala no vídeo de que é uma ideia que não existe mais, que ficou pra trás, eu discordo. Eu já vou explicar por quê. E segunda coisa, ele fala também sobre o soft power. Eu quero contribuir esses dois debates, porque assim, quando a gente fala sobre que já ficou pra trás, a gente dá uma ideia de que as coisas já estão resolvidas. Isso é uma contradição até mesmo porque é posto ali, de que é uma guerra que está em andamento, né? O soft power é uma coisa que está em andamento porque ainda não ficou pra trás, não faz parte do nosso passado, é o nosso presente da ideia de submissão da mulher, é o nosso presente a ideia da mulher ter que ficar em casa, é o nosso presente. Nunca ficou pra trás. A gente tá em disputa ainda por essa memória. A gente tá em disputa ainda por esse presente que se prevalece muito, se beneficia muito da nossa mão de obra enquanto mulheres trabalhadoras do lar, da nossa mão de obra enquanto mulheres, a mão de obra reprodutiva dentro do capitalismo. Não acho que é uma coisa que ficou pra trás. Desse ponto eu discordo, sabe? Eu discordo. Mas é uma discordância pontual aqui só pra gente não cair numa falso entendimento de que as coisas já ficaram pra trás, tudo não ficaram pra trás, que estão sendo debatidas até hoje, essa ideia da classe dominante sobre as classes trabalhadoras, né? De que a mulher tem que ser submissa, que a mulher tem que ficar no lar, e blá blá blá, e blá blá, e ideal de infantil, de beleza feminina e todas as outras questões. E a ideia do soft power também, eu queria acrescentar uma coisa que eu me peguei pensando depois de assistir um vídeo da Anna Parker. Anna Parker, ela fala sobre a Branca de Neve, né? Outro filme que eu não assisti também porque eu não quis, mas que as pessoas estão achando que, assim, cultura woke, o filme, mas na verdade, pelo jeito que a Caroline falou, não é nem um pouco cultura woke. Essa rememoração do passado, sabe? De um ideal, de uma sociedade que tem que voltar. E essa sociedade que tem que voltar é uma sociedade que nunca favoreceu as mulheres. Vocês podem notar como na indústria cultural está acontecendo, de fazer vários remakes de filme infantil. No capitalismo, as coisas elas não avançam, né? As coisas elas são um grande bolo de tudo da mesma coisa. Eu deixo indicação pra vocês o vídeo da Anna Parker e o vídeo do Filosofia Vermelha, onde ele fala sobre a dialética do esclarecimento, se eu não me engano. Que ele fala um pouco sobre essa questão de que no capitalismo as coisas é tudo o mais do mesmo. E a gente tá vendo esse período onde dentro da cultura cinematográfica, até mesmo das músicas, tudo é sempre muito mais do mesmo. Tudo é sempre uma rememoração e uma mesma coisa, não existe nada novo, nada se cria, tudo se copia, né? Fazendo um anacronismo assim, mas essa frase é perfeita para dentro do capitalismo, na fase atual que a gente tá vivendo do capitalismo. Essa rememoração do passado, do ideal do passado, ela já foi usada até no próprio momento em que a Branca de Neve, a Bela Adormecida, isso a Anna Parker fala no vídeo dela, a Bela Adormecida e essas outras princesas, elas serviam o interesse dominante daquele período. E hoje em dia, esse interesse dominante, ele está voltando atrás. Isso pode parecer um exagero, mas eu quero usar uma analogia muito boa aqui, que é a questão de como os Estados Unidos ele utiliza dos filmes como propaganda de guerra. E isso foi coisa que já foi falado várias vezes, já foi admitido várias vezes pelos Estados Unidos. Eles não me escondem, tá? Não achem que o que eu tô falando aqui, eles não me escondem nem um pouco as intenções deles. E essa forma é mais uma forma de soft power, mais uma guerra que tá sendo travada pela imposição do que o capitalismo precisa, que a gente continue reproduzindo. O capitalismo precisa de o homem cisgênero com a mulher cisgênero, que os dois sejam héteros, que os dois convivam ali juntos e que eles reproduzam para ter mais mão de obra barata. Digo, fica aqui a indicação, o livro e o meu vídeo que eu falo sobre Caça às Bruxas. O livro é O Caliban e a Bruxa, da Silvana Federici. Assista o vídeo aqui que você vai entender um pouco mais sobre essa questão da mão de obra, sobre a repressão do corpo das mulheres e da comunidade LGBT a partir de um interesse econômico de mão de obra barata. A partir desse momento, agora tudo tá voltando, assim, a essa rememoração num passado onde as coisas eram melhores. Volta a um passado
onde as coisas têm que ficar cada um no seu lugar, sabe? E a indústria tá fazendo isso mesmo, vários remakes de vários filmes e várias coisas. E acreditem, gente, isso é uma disputa ideológica pela nossa consciência. A gente tem que, mais do que nunca, estar com os 2 olhos bem abertos pro que tudo que tá acontecendo, tá? E não tô dizendo que você não deve consumir, você não deve gostar, não deve ter um estilo, mas pra você entender a quem interessa o estilo que você tem de clean girl, de tradicional, de Lovely Doll, de um monte de estilo que tá surgindo por aí, a quem interessa esse tipo de coisa. Não que você não deve consumir, mas consuma se questionando o que está acontecendo pra aquele filme, pra ter tanto filme da Pequena Sereia, como o Woke, né? Da Branca de Neve, tantos esses filmes que estão voltando pra trás e que tem o seu peso agora, mas eles são uma rememoração no passado na mulher, tem que estar muito bem certinho na caixinha, presinha dela. A mulher tem que cumprir esse papel na sociedade de reprodução, sabe? A mulher tem que cumprir esse papel na sociedade. Enfim, camaradas, é isso daí o vídeo de hoje. Eu fiquei esquisita durante o vídeo, gente, que eu tô me recuperando de uma suspeita de dengue, mas na verdade acho que é sinusite, eu tô fazendo tratamento de sinusite e de suspeita de dengue. Enfim, camaradas, se cuidem do mosquitinho, tá? Aí, sabe, façam os preparativos aí da casa de vocês, não deixar água parada e tudo mais. É isso, camaradas. Organize-se, classe trabalhadora. Organize-se, mulher. A gente não tem nada a perder numa revolução socialista, a não ser os nossos grilhões. Até a próxima, camaradas!